Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao capítulo 2, que é sobre as funções, e hoje então nós vamos saber e conhecer quem é o domínio, contradomínio e a imagem de uma função. Como vocês viram na aula passada, viram sobre as relações e o conceito então de função. Então vamos lá. Sejam os conjuntos A e B não vazios, uma relação F, esse F, gente, significa função de A em B, é uma função quando associa a cada elemento X do conjunto A um único elemento Y de B. Essa função pode ser indicada por F, que é a função de A em B. Então, essa parte, né, quando aparecer esse F, então significa a função de A em B, ok? Mas então, quem que é o domínio? Vamos lá. O domínio, gente, é o conjunto A, aquele primeiro conjunto, ok? São os elementos que possuem o domínio sobre os resultados da função. Por que eles possuem esse domínio? Porque a gente pega, então, os elementos do conjunto A e faz a substituição lá na variável X, né? Que vocês viram conforme nas relações da aula passada. E aí a gente obtém, então, o resultado, né, lá no Y, ok? Por isso, então, que é o domínio. Então, o domínio é o conjunto A. Só que nós não vamos estar escrevendo sempre a palavra domínio, a gente vai usar a abreviação. Olha só, esse D, então, significa domínio, entre parênteses, que tem esse F, função. Então, toda vez que for para colocar, né, escrever o domínio da função, a gente vai estar usando, então, essa abreviação, ok? Agora, o contradomínio. O contradomínio, gente, é o conjunto B, tá? Então, são todos os elementos do conjunto B. E o contradomínio, a gente vai, em vez de estar escrevendo nessa palavra, nós vamos usar também a abreviação. Ó, CD. CD significa, então, contradomínio, entre parênteses, F, função. Então, contradomínio da função. E a imagem? A imagem é um subconjunto do contradomínio, né? Ele é formado por todos os seus elementos que se relacionam a algum elemento do domínio. Então, para ficar mais fácil, né? Se vocês se lembrar da aula passada, lá naquela tabela, então nós fazíamos a substituição da variável x e para obter o quê? Para obter os resultados do y. Lá naquele y, gente, é justamente a imagem, tá? Nós vamos ver melhor também nos exemplos. Então, a imagem, a gente vai usar também a abreviação, né? IM, que significa, então, imagem, entre parênteses, F, né? Função. Então, imagem da função. Então, vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, exemplo 1, sendo a função A em reais, lembrando aqui o R reais, tal que, né, o F de x igual a 3x menos 1. Então, nós temos aqui a função que nós vamos estar, então, substituindo, né, para calcular, então, o y. E o conjunto A, com seus elementos, e o conjunto B, né, com seus elementos. Então, determine o conjunto domínio, imagem contra domínio da função. O domínio é fácil, né, gente? A gente já, como nós vimos lá na página anterior, no slide anterior, nós temos, então, que o domínio são os elementos do conjunto A, né? Agora, a imagem nós vamos ter que calcular. A imagem vai ser justamente os resultados que nós vamos encontrar, então, lá no Y. E para isso, então, para organizar, vamos fazer aquela tabela, né? E aí, então, vou só finalizar aqui para nós fazermos, então, o cálculozinho, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, para x, eu vou colocar o quê? Os valores, né, que estão lá no conjunto A, que são o quê? Menos 1, 0, 1 e 3, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o x e fazer o cálculo para encontrar o y, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro, é 3, vamos substituir, então, por menos 1, né? 3 vezes, como é menos 1, vamos usar aqui, né, o parênteses para ficar certinho, bonitinho, separado. E aí nós temos, então, 3 vezes, né? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 1, vamos somar e conservar o sinal. Nesse caso, nós vamos obter o quanto? Menos 4, né? No próximo, o 3 vezes o x, vamos substituir por quem? Por 0, né? Menos 1.
3 vezes 0 é 0. Sobrou o quê? Menos 1, né? No próximo, vamos substituir o x por quanto? Por 1, né? 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 resulta em 2. Próximo, vai ser, então, 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3 é 9. Menos 1 é igual a 8. Pronto, então nós fizemos aqui, né, substituímos o x, né, por todos os elementos do conjunto A e obtemos, então, né, o resultado ali de y, ok? Como já é uma função, gente, ó, ele já está alegando que é uma função, não precisa, né, fazer igual a passada, verificar aqui se todos os elementos, né, estão lá no conjunto B. Tanto é que pode olhar, ó, o menos 4, menos 1, 2 e 8, todos se encontram no conjunto B, porque aqui nós já estamos trabalhando com todas elas, né, como função, ok? Só voltando aqui, nós temos, então, agora, determinar, que é isso que o exercício está pedindo, o conjunto domínio, imagem contra domínio. Então, o domínio vai ser quem? Vai ser justamente o quem? O conjunto A, tá? Então, vocês vão colocar dessa forma, olha lá. Domínio, né, o D, entre parênteses, é domínio da função, quem é? Conjunto A. Então, são todos os elementos do conjunto A, ok? Então, menos 1, 0, 1 e 3. E a imagem? Gente, a imagem é o que você, né, acabou de calcular. Olha lá, são os resultados que nós temos aonde? Ali no Y, né? Então, esse é a imagem. Então, IM, imagem, parênteses F da função. Imagem da função. Então, quem são? O menos 4, o menos 1, 2 e o 5, ok? Agora, quem é o contradomínio? O contradomínio, nesse caso, é o conjunto B, né? O conjunto B, então, CD, né? Contradomínio, entre parênteses F, contradomínio da função. Nós temos, então, o conjunto B, olha só, menos 4, 1, 2, 5 e 8. Ok, pessoal? Fácil, né? Conjunto A significa, então, o quê? Que é o domínio, né? O Y, que você acabou de calcular, os valores em Y, a imagem, e o contradomínio, então, são todos os elementos ali do conjunto B, certo? Vamos, então, ao exemplo 2. No exemplo 2, sendo a função A, né, em reais, lembrando aqui, ó, o R de reais, conjunto numérico, né, dos reais, tá ok, então, f de x é igual a 64 dividido por x. Agora, nós temos uma fração, né? E aí, o conjunto A, com seus elementos, e o conjunto B são os números inteiros. Olha só que interessante, né? O conjunto B são os inteiros, é um conjunto infinito. Quem são os números inteiros? São os números, então, positivos, inteiros, e negativos, então, inteiros também, ok? Relembrando, então, como vocês viram nos conjuntos numéricos. E aí também pede, então, para determinar o conjunto domínio, imagem contra domínio da função. Então, para a forma de organização, vamos colocar a tabela. Aqui eu já coloquei os valores, né, então, para x, os valores de x são o conjunto A, né? 1, 2, 4 e 8. E nós vamos, então, substituir o x, então, pelos valores que nós temos ali no conjunto A. Eu só vou finalizar aqui para, então, fazer o cálculo, colocar aqui. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz substituição, porque eu preciso, né, de uma outra versão para colocar ali na forma de fração. Então, já coloquei. Então, substituir o x aqui por 1, ficou 64 dividido por 1. 64 dividido por 1 vai dar quanto? 64, né? No próximo, nós temos, então, 64 dividido para 2. Nesse caso, então, nós temos quanto? 32, né? No próximo, nós vamos substituir o x por quanto? Por 4. Então, ficou 64 dividido para 4. 64 dividido para 4 resulta em 16, né? E no próximo, então, nós vamos substituir, olha só, o x por 8. 64 dividido para 8 dá 8. Pronto. Então, nós fizemos aí, né, os cálculos e encontramos, então, os valores ali para y. Agora falta o quê? Determinar quem é o domínio, quem é a imagem, quem é o contradomínio da função, ok?
Deixa eu só voltar novamente. Então, vamos lá. O domínio, gente, o domínio, no caso da função, é quem? São todos os elementos do conjunto A. Nesse caso, então, o conjunto A é formado por quem? Por 1, 2, 4 e 8. Ele é o domínio. E a imagem, gente? A imagem são todos os elementos que nós acabamos ali de calcular. Nesse caso, então, né, o 64, 32, 16 e 8. Aqui, gente, vocês podem colocar na ordem crescente, tá? Eu coloquei na ordem crescente, ó, de baixo para cima, mas se colocar, né, na ordem decrescente também não tem problema. Então, a imagem são quem? O 8, né, o 16, o 32 e o 64. Agora, gente, quem que é o contradomínio? O contradomínio, ele disse aqui, ó, conjunto B são os números inteiros. Então, vocês vão simplesmente escrever lá, olha lá, coloca o Z. O Z significa o quê? Conjunto dos números inteiros. Não tem como a gente citar, né? Porque eles são é um conjunto, né, infinito, certo? Então, contradomínio, conjunto dos números inteiros. Vamos então para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos aqui um diagrama de flecha, né? Então, dado o diagrama abaixo, analise e determine o conjunto domínio, imagem, contradomínio da função representada, né? Então, nós vamos analisar esse diagrama e a partir dele, então, nós vamos dizer quem é o domínio, quem que é a imagem, quem é o contradomínio. Uma forma, né, diferente. Parece difícil, mas é bem fácil. Então, veja bem, o domínio, como vocês viram lá no início, lá no primeiro slide, né? Na verdade, no segundo, né? Que a parte teórica. Então, o domínio é justamente quem? O conjunto A. Vocês então vão colocar quem? Os elementos do conjunto A. Então, vamos colocar domínio da função, nesse caso, então, é o -2, o 0, o 1 e o 3. Pronto, nós temos aí, então, determinado o domínio. E agora a imagem? A imagem é justamente quem aqui? São os elementos que estão participando, né? Ou seja, aqueles que estão sendo flechados. Ó, esse 0 aqui está recebendo, né, a flecha, ele é uma imagem. Aqui o 1 também é. O 2 e o 3, não, eles não estão participando, eles não estão sendo flechados, é somente quem está sendo flechado, o 4, né, e o 9. Então, veja bem, na hora que eu for analisar aqui a imagem, quando eu tenho, né, a partir do diagrama, a imagem é justamente quem está, né, recebendo a flecha, né, que a gente diz quem está participando. Então, nesse caso, vamos colocar imagem da função, então o 0 está recebendo a flechinha, né? O 1, o 4 e o 9. Pronto, nós temos então aí determinado também a imagem. Agora, quem que é o contradomínio? O contradomínio são todos os elementos do conjunto B, né? Então, nesse caso aqui, nós temos todos eles, que é quem? O 0, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 9 e o 10. Então, pronto. Nesse caso, já determinamos, então, o contradomínio, que é justamente, então, todos os elementos do conjunto B, ok? Na sequência, nós temos o exemplo 4. Esse exemplo aqui diz o seguinte, sendo a função A em reais, está ok. F de x igual a 3x menos 1, e o A, então, de seus elementos, e o conjunto B são os números reais. Analisando a tabela abaixo, determine o conjunto, né, de domínio, imagem contra domínio. Então, aqui nós já temos, né, tudo prontinho. E aí, nós vamos só determinar, então, quem que é o domínio. Então, quem que é o domínio? O domínio são todos os elementos do conjunto A, ou seja, é o conjunto A, né? Então, como eu escrevo? D, entre parênteses, F, né? Abre a chave e coloca, então, todos os elementos do conjunto A, porque ele é o domínio. Então, -1, 0, 1 e o 2. Ok. Agora, quem que é a imagem? A imagem, então, são os valores que nós temos aonde? Ali que foram calculados, lá no Y, né? Então, nesse caso aqui, a imagem vai ser quem? -4, 1, 2 e 5. Vamos colocar
Imagem da função, então, menos 4, menos 1, 2 e 5. Ok. Agora, falta o contradomínio, né? O contradomínio é quem? O conjunto B, né? O conjunto B, ele está dizendo aqui no enunciado, olha lá, o conjunto B são os números reais. Então, nesse caso, o que você vai escrever? Reais. CD, contradomínio da função, o R, que representa justamente o quê? O conjunto, né, dos números reais. Ok, pessoal? Simples, né? Assistam, reassistam, tá? Façam as anotações direitinho. Se tiver dúvida, gente, entre em contato, ok? Então, uma excelente aula para vocês.